O assunto agora é genética. São touros e matrizes que se destacam cada vez mais em avaliações e programas de melhoramento genético. É a ciência, a inovação e a tecnologia que democratizam a pecuária de forma sustentável. Por isso, sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Sérgio Saldi, diretor executivo da Genex. Bom dia, Sérgio. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia, muito obrigado aqui por me receber. A gente agradece mais uma vez sua participação. Sérgio, eu tenho aí a oportunidade de participar de vários leilões aqui pelo Terra Viva, né? A gente consegue perceber a qualidade dos touros e matrizes, né? A tourama maravilhosa a cada safra, né? Se a gente olhar para a última década, né, o avanço das raças surpreende. Isso inclui aí a questão do manejo, alimentação e, claro, pesquisa e genética, é isso mesmo? Sem dúvida, né? A gente teve um avanço muito forte na parte de melhoramento genético nos últimos anos. O advento, né, do uso da IATF como uma ferramenta, né, para levar uma genética melhoradora para o rebanho, sem dúvida foi, né, um marco nesse processo, e dizemos que de 2010 para cá houve um boom do uso da IATF. Então, quanto mais você consegue facilitar o acesso, mais rápido você consegue chegar, né, com uma genética de alta qualidade no rebanho. Com certeza. A questão, né, do touro também, que é a semente melhoradora do plantel. Essa frase a gente ouve muito, né? Principalmente quando está num leilão ou quando a gente conversa com algum pecuarista ou veterinário que está num projeto, né, interessante de melhoramento genético. Mas também a matriz é fundamental nesse processo, né? Como é que vocês estão acompanhando esse processo de investimento dentro da porteira? O pecuarista cada vez mais engajado nisso, né? Sim. Lógico, né, que a pecuária ela vive de ciclos, né? A gente agora está atravessando um ciclo de baixa, mas quem trabalha com cria está sempre olhando mais à frente, né? Está olhando 2, 3 anos à frente. E é o caso, né, que é o momento que nós estamos agora. Então, já há um movimento claro de alguns pecuaristas pensando numa seleção de matriz que vai usar para produzir bezerros para 24, 25, quando o preço estiver melhor. Então, esse olhar na matriz, da seleção da matriz, que alguns anos atrás era visto como custo, como um problema, era colocado no pior pasto, hoje não. A matriz na fazenda é, né, a joia, digamos assim. E isso a gente vê também no cruzamento industrial, né? A matriz Nelore é a forma para usar, por exemplo, um sêmen de um Angus e produzir um animal com a carcaça de altíssima qualidade. E tudo isso com muita tecnologia, né? Utilizando cada vez mais, né? Quais essas tecnologias estão avançando, né? Que a gente ouviu hoje duas, né, participações aqui no nosso jornal falando sobre avanços rápidos em passos largos. Foi até dessa forma que falaram. É deste sentido também na questão das tecnologias, nessas inovações dessas ferramentas? A pecuária brasileira, ela dá um show de avanço tecnológico, né? Sem dúvida, nos últimos anos, se a gente considerar os principais rebanhos mundiais, né, os países com produção pecuária, o Brasil foi o que mais avançou nos últimos 30 anos, sem dúvida alguma, né? E com tecnologia própria, né? Ou seja, o processo nosso de desenvolvimento, de criação a pasto, o confinamento, né, muita coisa que a gente adotou de tecnologia, própria IATF, né? São tecnologias que a gente adaptou e usou tecnologias próprias nossas aqui para adequar a questão de clima, de manejo de produção, sistema de produção. Ou seja, o Brasil desenvolveu um pacote tecnológico que hoje é aplicado largamente nas fazendas. Perfeito. E, Sérgio, a procura pela genética tem crescido também no mercado lá fora, né? Quais as características daquele mercado que eles buscam aqui no Brasil? Bom, logicamente, né, se a gente está falando de pecuária de corte, a raça Nelore é a principal demanda, né, principalmente para países de clima tropical. Aqui na América Latina, a gente tem a Bolívia e o Paraguai como os principais mercados, né, para a raça Nelore, tanto, né, de sêmen quanto de embriões, né, eles vêm buscar realmente em grande volume, né, gostam de um animal muito parecido com o que a gente tem no Brasil, porque as características do sistema de produção são similares. Então, eles estão sempre de olho nas feiras, como a Expo Zebu, agora, semana que vem, temos a Expo Genética, né? Certeza que vamos receber visitantes de outros países. E na genética leiteira, a gente tem um mercado enorme para explorar na Ásia também. E futuramente, eu falo futuramente aí num espaço aí de 5 a 10 anos, a África vai se abrir como um mercado aí para a genética leiteira brasileira. Interessantíssimo, porque a gente vê também na pecuária leiteira isso, né? Recentemente eu estava conversando com um pecuarista e ele falou de produtores aqui, não só da América do Sul, mas também da Índia, inclusive, berço do zebu, buscando a tecnologia nossa brasileira.
né? Isso é muito interessante, né? Você fala assim, uma raça que saiu de lá, foi melhorada no Brasil e agora estão loucos para levar para lá de volta, né? E realmente, né? A gente tem, por exemplo, durante a Expo Zebu, né? A nossa empresa apresentou lá um touro que é o expoente da raça Giro hoje no mercado, né? Que chama Edank, esse touro. O Edank é um touro que, sem dúvida nenhuma, né, tem muito mercado. Se você for olhar aí na Ásia e tal, eles estão loucos para levar esse touro para lá, só que os pecuaristas brasileiros também querem usá-lo, né? Então, é muito interessante. Exatamente, né? A gente falou sobre essa questão, né? Você falou sobre a Expo Zebu, falou sobre também a Expo Genética, que já estamos aí em contagem regressiva. E esse ano, né, a gente tem um grande marco, né, da Genex, que é o fato de completar um ano da Central Genex em Uberaba, né? Foi inaugurado, inclusive, na Expo Genética de 2022. Um ano de muito sucesso, né, Sérgio? Exato. Apesar de ser um ano difícil para a pecuária, de uma forma geral, para a gente foi um ano excelente, né? Foi um sonho realizado, a gente poder atuar nossa central no Brasil. Depois de 15 anos de operação no Brasil, temos a nossa central operando lá em Uberaba e agora convido a todos para ir lá curtir a inauguração. Com certeza. E o que é esse marco, né, dessa central? Ele reforça a presença da Genex aqui no Brasil. Isso, sem dúvida, né? Há um conceito, né, de que o pecuarista ele gosta de ver o animal, ele gosta de escolher o touro lá vendo. Então, você tem uma central, não só você tem controle sobre a sua produção, tem esse lado da indústria, né, do lado produtivo, mas tem também o lado showroom, né? Você tem a capacidade de mostrar os seus produtos lá e o pecuarista. Então, a gente faz novamente esse convite para a inauguração. Não, a gente está celebrando um ano agora, né, de central e deixar o convite aqui no dia 22, vai ter um evento especial lá de comemoração. E exatamente isso que eu queria falar, né? Porque a parceria entre as ciências pecuaristas. Podemos dizer, então, que a espinha dorsal, temos exemplos aí como a marca LC, Fazenda Elge, sendo esse último aí, né? Essa fazenda, ela comercializa embriões exclusivamente pela Genex, né? Conta pra gente o que significa essa parceria. Laboratório e porteira. Exato. Porque fica nessa vitrine, como a gente pode dizer. Então, a proposta da Genex sempre foi de levar conhecimento e tecnologia para o mercado, né? Então, ter a central lá em Uberaba é uma ferramenta importante para isso. Então, a gente reuniu os grandes criatórios, por exemplo, da raça Nelore, como você citou, e outros muitos que fazem parte do portfólio de soluções. E também a gente tem lá na Central um centro de treinamento, onde a gente promove cursos e treinamentos, né? Ou seja, o conceito nosso de também retribuir para a sociedade, né, para os nossos clientes, conhecimento, né? Então, é uma forma também de a gente fazer essa troca. A gente faz muitos cursos lá e também tem essa vitrine para poder mostrar os produtos. Porque a gente está falando de genética, né? E, inclusive, estamos na contagem regressiva para a Expo Genética 2023, que será de 19 a 27 de agosto, no Parque Fernando Costa, lá em Uberaba, né? A nossa casa do Zebu. Eu sei que aí vocês estão com uma programação especial, tem o lançamento de um catálogo, inclusive, né? Gostaria até que você pudesse adiantar aqui para a gente. Muito legal ser citado, porque realmente a gente tem um programa diferenciado de fertilidade, né? de análise da fertilidade dos touros, chamado PregCheck, né? Então, o PregCheck Brasil é essa seleção de touros que são feitas e o que se diferencia, né? Em vez de você simplesmente classificar um touro como ouro, prata, bronze, ou bom, ruim, mais ou menos, ou excelente, não, a gente dá números muito semelhantes às provas que os touros têm, né? Então, você tem número, né? Ou seja, ele é um touro 100, 105, 95, você tem ordem de grandeza ali para mensurar e você tem acurácia. Acurácia é o grau de certeza que você pode dar de que aquilo ali é real, aquilo ali vai acontecer. Então, a gente fez uma solução que é muito próxima às provas genéticas, né? Então, dá mais confiabilidade para quem está utilizando. Agora, outro lançamento é a Genex Conecta, né? Que é um marco interessante. Explica para a gente. Esse vai ser um grande diferencial, vai ser apresentado na terça-feira, dia 22. É um programa que nós vamos oferecer aos pecuaristas, né, de estender o serviço da Genex além da genética, né? A gente entende que o trabalho nosso não pode se restringir à dose de sêmen ou ao embrião comercializado, né? A gente tem que olhar também para aquele bezerro nascido, como é que ele vai expressar o valor genético dele se ele não for bem criado, se ele não tiver um bom controle. Então, a gente também vai estar apresentando soluções que a empresa passa a oferecer a partir de agora, que somam ao programa genético, ao planejamento genético, também algumas ações, alguns serviços que a gente vai apresentar
para um melhor desenvolvimento da primeira infância, que você tenha um produto de qualidade, que ele possa expressar, como eu falei, esse valor genético que está ali na dose de sêmen ou no embrião. É importantíssimo, até porque o primeiro ano de vida do animal, ele é decisivo para muito trabalho, para muito projeto pecuário, né? Exatamente. Muitas vezes você tem um investimento alto num programa de seleção genética, mas peca nos primeiros meses de vida desse animal. Então, ele não consegue expressar esse valor genético que ele tem. Então, é justamente esse olhar que a gente vai oferecer agora a partir de terça-feira, quando a gente vai lançar o Genix Conecta. Interessantíssimo você falar sobre isso, Sérgio, porque eu estava conversando com alguns pecuaristas e até mesmo alguns zootecnistas que estavam recentemente num leilão e falaram que essa questão de você levar essas informações, você conseguir extrair essas informações desses primeiros meses ou primeiro ano de vida do animal, ele diz muito sobre que rumo vai aquele projeto que você está lidando, né? Isso traz uma gestão, que é outro ponto fundamental para a pecuária. Fundamental. Você falou a palavra correta, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não controla. É isso que a gente costuma dizer. Então, o controle da fazenda, você analisar, você acompanhar, né? E, no caso, quem trabalha com cria, né? O ponto crítico justamente é a fase entre o parto e os primeiros meses de vida do bezerro. Ali é um ponto crítico que vai determinar o futuro do seu rebanho. Esse é o olhar que a gente quer ter agora. Agora, Sérgio, só para encerrar então a nossa prosa, uma pergunta que eu acredito que seja válido para este momento. Como é que o senhor enxerga o investimento em genética no futuro não muito distante? Bom, já há sinais claros que, apesar de a gente estar no momento de baixa, né, do ciclo da pecuária, a visão para 24 e 25 ela já é mais positiva, né? Então, já há um movimento claro, embora a gente tenha tido um índice elevado de abate de fêmeas nos últimos meses, já começa a diminuir, né, o volume de abate de fêmeas. A gente já percebe que alguns criatórios estão retendo as fêmeas, pensando, né, no bezerro, inseminar essas fêmeas e ter um bezerro daqui a um ano, e com uma visão de mercado melhor. Então, a imagem que a gente enxerga, né, o futuro que a gente enxerga é de reversão da curva de baixa, né, melhoria já dos preços a partir do início de 2024, e voltando à normalidade ao final de 24, início de 25. É mais ou menos o que a gente enxerga. Esse ciclo aconteceu, se a gente olhar para trás, a partir de 15 e 16 nós tivemos uma baixa, 17 ele melhorou e chegamos a um pico em 2021. É cíclico, né? Essa curva vai acontecer de novo e está claro para a gente que 24 e 25 serão anos muito mais positivos. Então, aquele que está inseminando agora realmente está com o olhar nesse horizonte aí mais, digamos assim, o sol mais brilhante a partir de 24 e 25. Até porque ele vai chegar, com certeza. Com certeza. Com certeza. Está mais perto agora do que estava antes. Sensacional. É a história do copo meio vazio ou meio cheio. Olha, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito aqui os seus conhecimentos que você compartilhou com a gente. E a gente se vê no Expo Genética. Vai ser um grande prazer. Contamos com todos lá. Lembrando, só dia 22 estamos com o evento lá na nossa central. Portas abertas aí para receber a todos. Valeu, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Até mais.